Glórias a Deus por esse momento tão precioso de estar aqui com vocês, viu? Já tem algum tempo que eu não venho aqui, mas eu tenho muitas novidades. Compartilhei uma até com o pastor Wesley, e mais na frente eu voltarei. Como é que fala em inglês? I will be back. Eu voltarei. Quando nós fomos convidados pelo pastor Irã a ministrar uma palavra no lançamento do livro dele, lá na nossa celebração, eu procurei algo dentro do livro. Mas eu não vou falar nada para vocês, não, porque você não acha algo. Você acha muita coisa. E como eu disse para ele já, é muito denso, não dá para você trazer uma ministração, pastor Irã. Sobre os princípios, sim. Sobre a lição, não. Porque você precisa ir mastigando pedaço a pedaço, e mastigando direitinho, para aquilo ser internalizado. Muito denso mesmo. Assim como tudo, assim como a glória do matrimônio é denso, viu? Não é algo assim que passa de liso, né? Também, este novo livro que o pastor Irã trouxe, ele vai mudar muitas coisas no nosso ministério. A nossa maneira de pensar. Porque nós temos ouvido mensagens sobre finanças de tudo que é lado. E não são ruins, a gente não está falando. Mas quando nós temos uma direção única, tratando da maneira que nós cremos, fica mais fácil para a gente andar no meio de tantas coisas. E o que eu vou falar aqui hoje vai impactar um pouquinho acerca disso. Eu coloquei o título dessa minha palavra de O Maior Tesouro. Eu quero que nós comecemos. Vamos ter vários textos bíblicos, mas vocês vão acompanhar por ali. Caso vocês queiram anotar depois as referências, né? Primeiro texto está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Vocês podem olhar nas telas, que estão tudo nas telas, viu? E esse versículo, ele diz o seguinte: é uma ordenança que não é só para o Velho Testamento. Isso é palavra de Deus para nós, para a gente nunca se esquecer disso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto. Olha só a finalidade. A fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. E a gente começa essa nossa ministração com uma lembrança muito forte sobre a origem daquilo que a gente tem recebido, dos nossos recursos, dos nossos tesouros. Por isso o título Maior Tesouro. Muitos cristãos não percebem a importância do ensino nesta área, e nós mesmos temos sido relapsos. Eu falo por mim. Falo isso por mim. Relapsos nessa área. Tenho as minhas justificativas, mas coloquei elas aqui também. Na verdade, falar sobre dinheiro nas igrejas, em geral, causa desconforto. Tanto para quem está ouvindo, quanto para quem está ministrando. Porém, como é possível não falarmos acerca deste assunto, quando a metade das parábolas de Jesus o mencionam? A gente passa batido, pega outro princípio, mas não pega esse. Com medo. Além do Senhor Jesus, vemos que os apóstolos falavam, ensinavam e corrigiam os crentes da época, né? No tocante ao nosso relacionamento com o dinheiro. Então, esse não é um assunto
que é sem importância. É tão importante que nós achamos melindroso, às vezes, mexer nele. Seria possível que o dinheiro nos faça esquecer coisas mais importantes? Será que isso aconteceria? As Escrituras falam mais dele do que de muitos outros temas que julgamos vitais para uma vida cristã sadia. É que nós pesquisamos algumas coisas, eu devo citar as fontes, mas são mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Tudo relacionado. É preciso entendermos que o dinheiro em si não é errado, e sim as possíveis atitudes e inclinações do nosso coração. Seria possível, então, volto a perguntar, que o dinheiro nos faça esquecer coisas mais importantes? Pense nisso. Será que o dinheiro faz esquecer? Eu digo que sim, quando ele se torna o centro da nossa vida e toma o lugar de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor Deus. Que advertência boa, né? Que a gente passa batido. O dinheiro pode dar-nos atitudes erradas sobre as coisas materiais. No livro de Lucas, capítulo 12, 15, diz: e disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. É um desses 2.300 versículos. E hoje a gente vê um desespero para a gente ter posse, para a gente possuir, para a gente ter uma segurança. Você pode perguntar para qualquer pessoa, inclusive para mim. A gente quer ter uma segurança, sabe? E a nossa segurança a gente quer ter aonde? Numa base, olha, porque na hora que os outros precisarem, eu também tenho. Essa aí é a desculpa. É a desculpa que a gente se alicerça para ter mais ainda forte nossa convicção em ajuntar riqueza. A Bíblia não diz que o dinheiro seja o princípio de todos os males. Não é. Dinheiro, ele em si só não é o mal. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Assim Paulo ensinou a Timóteo. O amor ao dinheiro. É perfeitamente possível encontrar-se na posse de bens materiais aquilo que algumas pessoas chamam de um substituto, sabe? Não, Deus ele pode abençoar outras pessoas, mas eu preciso fazer a minha parte. É quase como se fosse um substituto de salvação, sabe? A minha esperança, a minha salvação está nisso. A pessoa pode pensar que porque é rico pode comprar tudo, que pode livrar-se de qualquer situação. A riqueza pode transformar-se para ele, na medida de todas as coisas, em seu único afã, na única arma para enfrentar a vida. Aqueles que já passaram por situações difíceis sabem que dinheiro não compra. Nesse domingo passado eu citei um exemplo, porque eu estava de camiseta, viu, gente? A gente agora está bem light, é por causa do calor mesmo, viu? Porque eu me derreto. E cheguei lá, o pastor Antônio também estava de camiseta. Falou, Jesus, confirmou. Eu ministrei, ainda tirei uma ondinha. Lembra aquele CEO da Apple?
Steve Jobs, ele sempre ministrava, né? Ministrava o jeito de eu falar, com a camisetinha preta, simples. Um dos homens mais ricos da época. Morreu novo. Novo dentro da nossa perspectiva de vida. E não foi por falta de recursos, não, viu? Eu não estou falando que ele não era cristão, eu não estou falando que ele não era o bom homem. O que eu estou dizendo é que o dinheiro não traz cura. Dinheiro não traz felicidade em si, traz momentos de alegria. Felicidade, não. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e você vê uma situação que você não tem como fazer nada. Você vai fazer o quê? Ao único que pode todas as coisas. Ao único. Paulo também mostra, ou ele mostrou, né? Que os cristãos também têm os seus ídolos. Não, eles não são ídolos de estátuas de gesso, de madeira. Esses ídolos, eles não costumam ser vistos, porque ficam no coração das pessoas, dos cristãos. As atitudes de avareza, ganância e apego material são ídolos. Paulo denunciou isso ao chamar a avareza de idolatria. Está lá em Colossenses 3, versículos 5 e 6, que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Quando a gente vai ler isso aqui assim, a gente está falando muito sobre prostituição, impureza, paixão, desejo maligno, e a gente fala isso tudo. E quando chega na avareza, a gente passa meio que de batido. É o último também. A gente já está cansado de falar já dos outros. Idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em Lucas 16, 13 a 15, temos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente lê muito esse versículo aqui assim. Mas veja a sequência dele. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Aliás, as palavras estão certas, viu? Porque eu pesquisei até não queria mais, falei, não é possível, porque a gente fala ridicularizar, né? Ridiculizavam, tornavam ridículo. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. Ele está falando do que aqui, queridos? Qual que é o tema da frase aqui? Não é isso? A divisão que há. Jesus disse que o que é levado entre os homens é abominação perante Deus. E ele falava acerca da ganância dos fariseus ao fazer essa afirmação. Há pessoas que são tão apegadas ao dinheiro que fazem dele um Deus em suas vidas. Dão tanto valor às coisas materiais que perante o Senhor é como se cultuasse um ídolo em suas vidas. Ao escrever aos Filipenses, o apóstolo Paulo falou de algumas pessoas cujo Deus era o ventre. E não seria errado dizermos que atualmente na vida de muitas pessoas o seu Deus é a carteira. Se alguém deseja possuir bens materiais para obter uma relativa autonomia, para atender às suas necessidades familiares e para poder ajudar ao próximo, isso está certo, não é errado não. Mas se deseja a riqueza somente para desfrutar de prazeres e luxos, se a riqueza se transformou no objeto principal de sua vida, a razão pela qual vive, podemos afirmar sem vacilar que os bens materiais deixaram de ser um bem subordinado para usurpar na vida o lugar que corresponde a Deus. Desde o início desse ministério, uma coisa que o pastor Ana sempre dizia, fala assim: olha, ainda bem que nós não temos uma chácara. Porque o sonho que a gente tem é de ter um lugar para a gente repousar e descansar. Mas aquilo ali consome tanto tempo, pelo menos para a nossa vida, que a gente não teria tempo para poder se dedicar às outras coisas. Isso ocorre.
Veja quantas pessoas estão tão presas a algumas coisas que poderia ser uma bênção, mas torna-se um entrave na vida da pessoa. Pessoas que têm pouco recurso, quando tem muito recurso, a primeira coisa que faz é ficar 40 dias fora. Isso é demais. Olha, está errado? Não está errado. Mas você viver a sua vida em função disso é que está errado. Trocar isso na sua vida por Deus é outra coisa. Eu poderia ir mais adiante, mas eu quero ir mais rápido um pouquinho. De tudo isso surge uma verdade. A posse de riquezas, de dinheiro ou de objetos materiais não é pecado, mas é uma grave e séria responsabilidade. Se alguém possuir abundância de dinheiro ou de bens materiais, não deve felicitar-se a si mesmo. Antes, ajoelhar-se em oração para poder usar suas riquezas, tal como Deus quer que o faça. William Barclay. E aí, como que a gente quebra isso na nossa vida? Ninguém pode servir a dois senhores, não é isso? Sabe que a única coisa que Jesus mostrou que disputa o senhorio de Deus em nós foi isso: o dinheiro ou as riquezas. Tanto é que quando houve a tentação de Jesus, o que foi oferecido para ele? Poder e riqueza. Poder e riqueza. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é teu. É muita tentação, não é? A gente pensa, mas se fosse comigo, a gente por um cargo maior, por a necessidade de ter, igual alguém, há muitos anos atrás, foi e me perguntou, é pecado jogar na loteria? Eu falei, qual é a sua intenção? Não, porque se eu ganhasse, eu ia ajudar os pobres. Eu falei, ajuda agora, ué. Não, é sério isso. Isso é coisa, o senhor se lembra disso, né, pastora? Há muitos anos atrás. Eu compartilhei com o pastor, fulano chegou para mim. Teve a pecha de dizer o seguinte: por que é pecado jogar na loteria? Olha, se eu ganhasse na loteria, eu poderia ajudar muitas pessoas. E por que não ajuda agora? Quem não é fiel no pouco vai ser fiel no muito? Dar a Deus não é apenas uma das formas de honrá-lo, mas também de mantermos essa área sob disciplina. Está vendo como começa a ficar mais fundada essa palavra? Deixe vocês lerem o livro, que vocês vão ver que não dá para a gente ler a palavra, ou ler todos esses princípios encadeados de uma maneira maravilhosa, igual a gente toma água com sede. Não, você precisa tomar um golinho, ler, pensar e falar, mas fulano podia estar lendo isso aqui igual eu estou lendo. Ou você podia falar, fulano deveria ter assistido aquela ministração. Ou você poderia falar, cadê o meu cônjuge que não lê isso daqui? Ou você pode se ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Causa uma diferença, não causa? Contar para todo mundo é fácil. Já vimos que Deus não está interessado em nosso dinheiro, e sim na honra que lhe conferimos. Mas por que Deus deseja ser honrado juntamente com os nossos bens? Qual a importância desse tipo específico de honra? Quando conseguimos honrar a Deus justamente nessa área, que é a que mais domina e prende o nosso coração, estamos cumprindo o verdadeiro sentido da palavra honrar. Fazer distinção e colocá-la acima dos nossos maiores valores. Por isso que o título é o meu tesouro. Quando Jesus fala daquele comerciante que ele vendeu todas as suas riquezas para comprar uma pérola só. Ele deu tudo. Tem muito desse significado. Tem muito disso. Temos que aprender a dar porque amamos mais a Deus do que os nossos bens, e não por causa da utilidade da oferta em si. Eu vou dar porque está precisando comprar uma televisão nova, está precisando melhorar o tablet. Não. Faz parte, porque a gente está vendo, mas não é o princípio.
Aí eu compilei isso aqui do Reset Royal. Eu gosto de falar Royal. Diz o seguinte: a motivação é sempre necessária para tudo o que fazemos no reino de Deus. Com relação às contribuições que fazemos, sejam elas em trabalho, tempo, doações e ofertas, tudo deve ser feito sob uma real e sadia motivação. Então, como podemos motivar as pessoas a contribuir significativa e fielmente, mesmo em tempos de recessão? Como? Nesses tempos de desemprego ou de apatia? Como motivar as pessoas a contribuir generosamente, sem, contudo, praticar constrangimentos ou abusos? Porque o povo está saturado de abusos. E nós ouvimos tantas coisas que a gente começa a se tornar refém de um medo. Eu não vou falar nada, porque, olha, fulano de tal já está assim, olha, pastor tal fala assim. Eu não quero falar assim, não. Porque eles falam mal desse pastor aí, com toda certeza vão falar mal de mim também. A igreja só fala em dinheiro. Isso é o que muitas pessoas dizem quando estão no estado de espírito de constrangimento e abuso. São muitos os fatores que fazem desse assunto uma questão muito delicada e complexa. E deixam os pastores e líderes reféns e sem liberdade para abordarem a questão. Primeiro, tem-se observado que uma boa parte dos líderes e pastores não dispõe de uma preparação adequada. Mas uma finalidade para os nossos líderes: saber como ministrar, trazer isso ao coração das pessoas, a começar do dele. Primeiro, tem se observado que uma parte dos líderes e pastores não dispõe de uma preparação adequada. O fato de o salário deles provir da igreja os torna ainda mais imobilizados. E por outras razões, essa importante questão bíblica deixa de ser francamente ministrada na vida do povo de Deus. Só isso aqui sim dá uma ministração, pastor Ana. Só isso aqui dá uma palavra para a gente começar a destrinchar, sabe? Aliás, a gente já tem essas palavras. Fico pensando qual seria a nossa reação se a gente visse algum irmão nosso chegar aqui durante uma celebração e pegar um maço de nota de 200 e começar a queimar. Alguém fala: que isso, rapaz? Que isso? Deixa de ser maluco. Temos tantas necessidades aqui, guarda aí, ué. Ou não? Mas se é um culto de adoração e a pessoa quer colocar aquilo igual ele está colocando os cabelos dele. Eu gostei disso, viu? Não muda um pouco a figura? Mas mesmo assim, uns iam falar: mas você tem outros meios de você abençoar a igreja. Há um simbolismo nisso. Houve uma mulher humilde e amorosa que valorizou muito mais a presença de Jesus. Ela era irmã de Lázaro e Marta e tinha um relacionamento próximo com Jesus, o qual apreciava a sua hospitalidade e amizade. Maria era o nome dela. Tem várias Marias na Bíblia, parece que era um nome muito comum. Ainda é até hoje, né? Ainda é. É Neuza Maria? A minha Maria do carro. Maria é um nome muito comum. Maria, vamos chamá-la de Betânia, né? Para se destacar das outras. Se destaca como um exemplo para todo discípulo dedicado de Cristo. Aparentemente ela era solteira e vivia com a sua irmã Marta e o seu irmão Lázaro. Sua casa ali era um refúgio bem agradável, que Jesus sempre estava ali. Maria é exclusivamente lembrada no Novo Testamento por sentar-se aos pés de Jesus. Lá em Lucas 10:39. Aqui tem um verdadeiro testemunho de sua fome e sede pela presença de Jesus e de seus ensinamentos. No entanto, Maria não apenas assentou-se aos pés de Jesus, mas também ungiu os pés dele. Os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo.
sem intenção nenhuma de se aparecer, mas como um ato de adoração e gratidão. Pense. Derramou aquele jarro sobre a cabeça de Jesus. O que muitas pessoas falaram lá na época? Está queimando dinheiro à toa, hein? Está queimando dinheiro à toa. Ao estudarmos sobre essa passagem, vemos que ela primeiramente ouviu Jesus e mais tarde entregou aquilo que ela tinha de melhor e mais valioso. Essa atitude de Maria, irmã de Marta, foi um ato premeditado de adoração, pois ela já estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Tudo tem um simbolismo na palavra de Deus. Maria era observadora e sensível, porém de pouca conversa. Vemos isso quando Lázaro morreu. Ela expressou seu sentimento derramando lágrimas e com poucas palavras. No entanto, Jesus a entendeu e chorou juntamente com ela, conforme está lá em João. Livro de João 11:35. Um versículo com 4 palavrinhas. 3. E Jesus chorou. Quando ela derramou aquele perfume sobre a sua cabeça, aquele bálsamo sobre a sua cabeça ali, Jesus compreendeu. Volto a refletir no que disse anteriormente sobre Maria. Ela entrou para a história das heroínas da fé. Lá em Mateus 26:13, olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Gente, a gente está falando isso hoje sobre Maria, e sobre o significado. Será que só nós? Não. Aonde a palavra está sendo ministrada, as pessoas estão ouvindo o nome. Está ecoando através dos séculos essa atitude. Volto a refletir no que disse anteriormente. Qual seria a nossa reação se visse algum irmão da igreja que manda alguns maços de dinheiro numa celebração de adoração? Maria fez isso. E ela não só queimou, ela quebrou o jarro também. Até quebrou foi tudo. Tudo. Nem o vaso foi aproveitado. Não acredito que devemos cultivar uma atitude de desperdício, mas que devemos aprender a dar independentemente de haver ou não necessidade ou proveito para o dinheiro dado. Dar somente para dizermos a Deus que Ele está acima do nosso dinheiro em nossas vidas já seria uma motivação suficiente para ofertarmos. Entretanto, além de honrá-lo, o Senhor ainda permite que o dinheiro seja utilizado no avanço do seu reino e que renuncie em bênçãos para o que dá. Mas certamente precisamos mudar a nossa mentalidade acerca desse assunto e assumir a ótica de Deus para as nossas ofertas. Essa postura do coração será profundamente abençoadora. Na igreja de Atos, os irmãos não mais deixavam suas ofertas num gasofilácio, como antes se costumava fazer no templo. Mas agora as deixavam aos pés dos apóstolos. Vocês podem ler isso lá em Atos, fala muito sobre isso. Ao fazer essa observação, não estou sugerindo que temos que mudar a forma de entregarmos as nossas contribuições, nas nossas celebrações, nas nossas congregações, e sim chamar a sua atenção para um detalhe importante. Justamente nessa área financeira, que é tão delicada, eles pareciam dizer que o dinheiro não era senhor, e sim um servo, que ele estava sujeito aos seus pés. É dessa visão que a gente precisa ter na nossa vida. Dinheiro não manda em mim, ele tem que ficar aqui, com uma finalidade. Dessa forma, o dinheiro não governará as nossas vidas. Pelo contrário, nós é que o governaremos, como também aos atrativos que ele tenta trazer aos nossos corações. Ele pode ser senhor ou servo na vida do homem, só depende do coração de cada um de nós. Concluindo essa palavra, a gente saber as coisas sem executá-las não vale nada.
Quando Jesus foi perguntado qual era o maior dos mandamentos, lembra disso? Aliás, nós já estamos literalmente carecas de falar sobre isso, né? Literalmente carecas. Relacionamento com Deus, primeiramente, e com o próximo. Relacionamento. E aquele saduceu diz, olha, o Senhor disse sabiamente, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Estavam acostumados naquela época a pagar os seus pecados com um sacrifício. O Senhor está certinho. Aí Jesus falou, esse cara sabe tudo, né? Você não está longe do reino dos céus. Não adianta só saber, você precisa fazer o quê? Agir. A fé sem obras é morta, meu irmão. Aqui eu compilei de um livro que a gente já leu muito. Ele fala o seguinte, durante as cruzadas, aqueles que promoviam essas cruzadas, que é chamado dos expedidores, usavam mercenários para lutarem no lugar deles. E como se tratava de guerras religiosas, os cruzados insistiam que os mercenários fossem batizados antes da luta. Durante o batismo, mantinham suas espadas fora da água, simbolizando o único ponto sobre o qual Jesus não tinha controle. Assim, tinham liberdade de usar as suas espadas da maneira que desejassem. Hoje em dia, mesmo sendo de forma tão óbvia, muitas pessoas lidam com dinheiro de modo semelhante, seguram suas carteiras fora da água, dizendo, Deus pode ser o Senhor de tudo em minha vida, exceto disso. Então, Jesus, aqui eu concluí com o versículo de Marcos 10, 23 a 25. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é a posse do dinheiro, é o coração na posse. Quer dizer, então, que eu vou ter que jogar a turma de fora? Não faça isso não, meu irmão. Creio que um dos maiores desejos que nós sempre tivemos é que nossos irmãos crescessem nessa área. Crescessem, que fossem empresários, que fossem prósperos, que comprassem prédios e que alugassem para nós, porque nós nunca pedimos nada de graça. Que alugassem um canto para nós, que alugassem uma escola, alguma coisa, porque nós usamos muito pouco o templo. Ou o tempo que eu digo assim, o local de reunião. A gente usa muito pouco. Aliás, nosso ministério é até subutilizado. Comercialmente falando, é dinheiro empatado, viu? Então, por isso que é importante que as pessoas cresçam, mas que tenham o coração na obra, que tenham o coração no Senhor. Essa que é a diferença. Para Timóteo, Paulo ainda adverte, Timóteo 6,9, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Olha, eu tenho alguns testemunhos de pessoas que não tinham nada, passaram a ter alguma coisa, se desviaram da palavra de Deus, separaram, virou encrenca a vida. Aquilo que era para ser uma bênção virou encrenca. Eu creio que você deve se lembrar de alguma situação dessa. Pessoas que viviam aos pés, ali no altar, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus, e na hora que vem uma bênção sobre a vida, a primeira coisa que ele faz é, tchau. Vou desfrutar agora da bênção que Deus me deu. Poxa, irmão, eu já sofri muito, agora eu preciso ir para Paris, ir para os Estados Unidos. Agora,
tem um ponto turístico mais caro, né, que diz que uma diária lá assim equivale a 5... Maldito disse que uma diária assim equivale a 5 segundos do que aliás, 5 minutos daquilo que o Neymar recebe, né? A gente nem não pensa isso, mas para nós é algo totalmente fora da nossa realidade. Mas tem. Já que eu toquei num nome, eu não deveria ter tocado, mas eu acho que nós perdemos um grande jogador para a riqueza. Perdemos um grande jogador. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E você, meu irmão, onde você tem depositado o seu tesouro? Onde está o foco da sua vida? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem? Ou no quê? Em quem ou no quê? Tiago lá diz no capítulo 2, versículo 17 e 26. Aliás, essa passagem de Tiago ela é muito forte nisso, viu? A fé sem obras é morta. É morta. Ah, eu creio. Ah, mas eu tenho fé. Eu ajudo aqui, ajudo lá. Meu irmão, você faz igual aquele. Tá? Deixa eu ganhar na loteria que eu posso ajudar alguns. Ajudar as pessoas necessitadas, porque na igreja tem tantos, né? Eu olhei assim e falei, Jesus amado. Lucas, versículo 12, 48, diz, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ah, mas isso é sobre os dons na igreja. Ah, tá. Isso é sobre aquilo que a gente quer que seja. Mas como fala assim, não, aqui não está falando de finanças, não. Quem foi que te deu riqueza, meu irmão? Vejam toda a sequência do que Jesus está falando. Tudo. Veja antes e veja posteriormente. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes essa parábola para nós? Ou é para todo mundo isso? Será que é só para os discípulos? Ou é para todo mundo isso? Será que é só para os pastores? Será que é só para os líderes? Ou é para todo mundo? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou-lhe os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? E aí vai. Quem é? Todos nós. Nós todos somos ovelhas de um único pastor, como nós dissemos lá no Encontro Nacional. E me foi confiado recursos. Foi-lhe confiado recursos para quê? Para cuidar desse rebanho. Da sua casa, do próximo. E o Senhor vai voltar. Em Tiago 3,1 diz, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É a responsabilidade que nós temos. Mateus 6,20, mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Na semana passada, eu estava meio assim, fora do compasso, eu não consegui dizer isso da maneira que eu queria dizer. Mas eu disse naquele dia que o pastor Ana tem muito dinheiro investido no exterior de fora. E eu também estou colocando lá, sabe, todos os meus recursos, todas as minhas forças. Nós precisamos colocar os nossos recursos no exterior, onde nem a traça, nem a ferrugem, e o ladrão não vem roubar. E nesse exterior que eu estou dizendo, é de onde nós somos, porque nós somos como peregrinos. Há pouco tempo, daqui a pouco tempo, Jesus vai vir. Ou ele vem, ou nós vamos. Você pode ter certeza, isso é fatal. Ou ele vem, ou nós vamos. Ele pode vir para todo mundo, de uma vez, que é o que nós mais queremos, mas pode vir exclusivamente para mim, que eu também anseio por isso.
Fala, mas quer tanto que você está infeliz aqui nessa vida? Não. Não estou infeliz não, mas é tanto problema, é tanta luta, que eu entendo que Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. É lucro. É lucro. Mas enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, eu quero servir a esse Deus. Enquanto foi me perguntaram, quando é que vocês vão se jubilar? Eu falei assim, quando a gente não conseguir falar mais. Mas vocês já repararam que quanto mais a gente fica velho, mais a gente fala? Fala até o que não der, mas falamos. Então, enquanto eu tiver voz, enquanto o pastor Irã tiver fôlego, vamos continuar, pastor Irã. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Está vendo como esse versículo agora faz sentido? E ali nós temos uma mesa. Essa ceia está comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a coisa mais preciosa que você, pai, tem? O que a gente fala sempre, pode falar que eu sou feio, careca, gordo, pode falar que eu sou o que você quiser, mas não mexe com meu filho, não. É criança, não pode se defender. Olha, quer ver uma mãe virar uma jaguatirica, aquele bicho bravo? Fala do filho. Vira uma onça. Fala do filho. Uma galinha com os pintinhos. Ixi. É um bichinho manso, não é? Galinha não faz mal a ninguém. Mexe. Pula. Ah, Jesus. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 17, 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa maravilhosa. Sabendo da nossa necessidade, que nós iríamos precisar. Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha isso preparado para nós. Quer dizer, então, que Ele já sabia tudo. É lógico, Ele sabe de todas as coisas, Ele já tinha preparado. Testou o coração. Chamou um homem, eu quero teu filho. Ah, rapaz, eu fico imaginando, por isso que fala a fé de Abraão. Rapaz, eu nem sei se eu tenho fé, viu? Porque na hora que vê isso assim, fala, Senhor, aquele homem leva o seu filho. Deus faria de ti uma grande nação, porque eu conheci o teu coração. Fique tranquilo. Isso que eu estou te pedindo, já está pronto para fazer por você. Eu vou fazer por você. Você não precisa fazer, não. É o Deus excede. É o Deus excede que está em todas as situações. Paulo ainda, para concluir, Paulo diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Mas ricos de quem, amado? De um coração rico igual dele. Aquele que tem, quando parte, não leva nada. Aquele que não tem, deixa tudo. Ou é o contrário? É o contrário. Aquele que tem não leva nada. E deixa tudo. O pobre, ele já não leva nada porque não tem nada mesmo. Ele já está acostumado a não levar nada. Mas pensa a pessoa que deixa.
Deixar é a parte mais difícil. Pessoas são apegadas às suas riquezas. Deixar isso aqui, como é que eu vou deixar isso? Eu preciso deixar tudo pronto para que meu nome, sabe, seja lembrado. Olha, fez isso. Qual é a maior riqueza que nós temos? Foi deixado para nós. Chama-se Jesus. Uma oferta de amor é o que representa isso aqui, ó. Uma oferta de amor, deu tudo para que nós nos tornássemos ricos. Quando nós trazemos as nossas ofertas, nós estamos simplesmente retribuindo aquilo que nós já recebemos. Pense nisso na hora que você vier trazer o seu dízimo, a sua oferta. Não traga com o coração pesado. Ai, nossa, esse mês está tão feio, sabe? Eu recebi 50 mil. Que maravilha, 50 mil. Pois é, olha, tem tanta coisa para pagar, isso, beleza. E eu preciso gastar um pouquinho também, sabe? Preciso comprar um celular novo, porque o meu está 2 anos atrasado, sabe como é que é? Pense primeiro nas coisas lá do alto. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.